Irmãos, à medida que a gente vai envelhecendo, e eu tenho experimentado isso, a gente começa a gostar de coisas que a gente não gostava quando era mais jovens. Coisas simples da vida, coisas boas da vida. Quando a gente é jovem, isso passa muito despercebido ao nosso coração. Nós vivemos num frenesi, numa loucura, numa carreira, numa correria de dar certo na vida, que muitas coisas boas a gente perde de vista. E à medida que a gente envelhece, então, essas coisas elas vão tomando uma tonalidade diferente e um sabor diferente no nosso paladar. Elas vão ganhando um sabor diferente. Uma das coisas que eu sempre apreciei, mas hoje muito mais, é o pôr do sol. Eu amo o pôr do sol. Eu amo aquele momento da tarde em que eu sinto como que quando Adão estava lá no Éden e Deus o visitava na virada do dia, eu sinto como que Deus nos visita todas as tardes com a sua arte bela, linda, gloriosa nos céus. E a gente pode contemplar todos os dias um quadro diferente pintado por Deus. A ponto do salmista olhar para o céu e dizer no Salmo 19, versículo 1, que os céus revelam a glória de Deus. Não é isso? Revela a sua beleza. A palavra glória, ela, no melhor entendimento, ela está ligada à beleza. Os céus revelam a beleza de Deus, o quanto Deus é belo. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, essas coisas vão tomando um lugar em nosso coração de um modo diferenciado. Quem aqui é do sertão, por exemplo, sabe que o pôr do sol no sertão é muito lindo, muito bonito. Aqui na capital a gente vê o pôr do sol bonito, mas por entre paredes e tijolos, e enfim, nessa selva de pedra que a gente vive. No sertão é um céu bonito, bem como também o luar. O luar do sertão é algo que a gente contempla extasiado, maravilhado. Ou então, não necessariamente no sertão, mas a lua, para quem mora em região praiana e consegue e pode ver aquela lua linda saindo do mar quando ela está bem cheia, né? Ali com a sua iluminação. Então, enfim, são fatos da vida, são detalhes da vida que quando a gente é novo nos escorre por entre os dedos e a gente não consegue perceber com tanta clareza à medida que a gente vai envelhecendo. A gente passa a gostar de plantas, gostar de flores, né? A irmã Guilmaí é perita em flores. A gente passa a gostar de animais, não é isso? Quando você era jovem, nunca pensava em criar uma tartaruga, mas você vai, à medida que vai envelhecendo, você começa a gostar das tartaruguinhas, né? Então, contemplar as belezas de Deus é algo majestoso, maravilhoso. Não há palavras para descrever. Que inclusive essa foi uma das brigas na época do iluminismo, né? Quando chegou certo momento do iluminismo em que os filósofos disseram, espera ainda, a gente consegue racionalizar tudo, a gente consegue explicar tudo, mas a gente não consegue explicar o que é belo. A gente não consegue explicar, por exemplo, o amor, a gente não consegue explicar o que é bom, a gente não consegue explicar a beleza. Então, tem como a gente definir muitas coisas, mas definir certas coisas boas da vida não tem como. Mas, irmãos, existe algo do qual, como cristão, é majestoso e sublime de contemplar. É a morte de um santo. Se você quiser anotar a reflexão de hoje, é muito simples.
A visão mais sublime de um santo neste mundo é ver a morte de outro santo. E o texto que nós abrimos hoje à noite, ele vai exatamente falar sobre a sublimidade da morte de um santo. A beleza que há na morte de um homem de Deus passando desta vida para a eternidade. E a gente pode contemplar uma pontinha disso aqui em Marcos capítulo 14, no versículo de número 39, que diz assim: o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos 14, perdão, 15, que 14. Tá vendo como é bom testar os crentes? Toda prova é prova. Marcos 15. O pessoal tudo já se perguntando: rapaz, será que eu sou crente mesmo? Porque o pastor está lendo uma coisa que eu não estou vendo aqui. Marcos 15, verso 39. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem é o filho, ou era o Filho de Deus. Lembrem que o contexto desse versículo é o contexto exato em que Jesus está na cruz. Ele já está pregado à cruz. Ele já tinha dito tantas outras palavras, se não me falha a memória. Jesus disse, tem 7 ditos de Jesus na cruz, enquanto ele está na cruz. Mas, um pouco anterior a ele foi justamente quando ele disse aquela frase icônica, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então, os zombadores dele, que estavam ali à frente, começaram a olhar para ele e diz: ó, vê, ele clama por Elias. Ele clama por Elias. Verso 36, esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. O véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O véu se rasgou. E o véu que estava na mente desse homem se rasgou do mesmo jeito, para que ele pudesse agora contemplar o Filho de Deus morrendo na cruz do Calvário. Esse centurião, não sei, talvez tenha participado de algumas marteladas nos pregos que cravaram nosso Cristo na cruz. Talvez, não sei. O que eu sei é que a mente dele foi descortinada e ele conseguiu contemplar um santo de Deus morrendo. E ele viu que foi algo tão sublime, tão magnífico, tão maravilhoso, que ele não pôde exclamar outra coisa a não ser: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, quando um santo de Deus morre, e aqui nós temos exatamente o Santo dos Santos, né? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É algo sublime, irmãos. É diferente da morte do ímpio. É diferente da morte de quem não teme a Deus. Eu já tive a oportunidade de contemplar a morte de um ímpio. E é algo terrível. É algo tenebroso. E já tive a oportunidade também de contemplar a morte de crentes em Cristo, de conversar com pessoas antes delas passarem para a eternidade. E eu garanto a vocês, é algo magnífico.
Então, nas Escrituras, além do exemplo de nosso Senhor, nós temos outros exemplos. Por exemplo, quando Davi já estava próximo de sua morte, e ele vai dar conselhos para Salomão, sabe quais são os conselhos que Davi dá para Salomão? São esses aqui. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, por favor. Capítulo 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versos 1, 2 em diante. Quando se aproximou o dia da morte de Davi, ele deu ordens a seu filho Salomão, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o meu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor no seu trono ou ao trono de Israel. E no versículo 10 diz: Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Então veja que cena magnífica nós temos aqui. Ante a morte, um santo, ele ama mais a Deus. Ante a morte, um santo, ele se apega mais aos valores de Deus. Ante a morte, um homem de Deus, ele consegue contemplar com mais vivacidade, com mais tonalidade, as cores da eternidade. Esse homem, diferentemente de muitos, que quando estão a morrer reclamam, murmuram, se lamuriam de Deus, falam mal de Deus, dizem que Deus não é bom. Pelo contrário, esse homem, na hora de sua morte, ou algum tempo antes, pouco tempo antes de sua morte, ele recomenda para que seu filho seja mais crente em Deus do que o que ele foi. Porque ele contempla Deus. Outro exemplo que nós temos nas Escrituras, venha comigo para Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo número 7. Ele tinha acabado de pregar um grande sermão, tinha defendido a causa de Cristo, sublimemente, de um modo magistral, tinha colocado os pingos nos is diante daquelas autoridades religiosas. Mas no versículo 54 diz assim: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Veja a loucura do pecado, o grau do pecado. Eles não conseguem ouvir sobre Cristo. Eles não conseguem ouvir a respeito de Jesus de um modo passivo. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Que
visão gloriosa, irmãos, é ver um verdadeiro santo de Deus morrendo, mesmo que seja apedrejado, mesmo que seja em circunstâncias tais que qualquer ímpio blasfemaria, esbravejaria contra Deus com todas as forças do seu coração. Quão glorioso é ver o santo de Deus morrendo. Quem não se emociona ao ler as palavras de Estevão? Quem não se emociona ao ler as palavras de nosso Senhor, quando ele na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem? Quem não se emociona com as palavras de Davi, falando aquilo para seu filho? Quem não se emociona com essas palavras aqui, ó? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Versículo de número 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Quem que estava com Paulo aqui? Os da casa de César. Lembra quando o pastor Gilson pregou aqui, falou lá de Filipenses, capítulo 3? Os da casa de César estavam com Paulo aqui. Aqueles que se converteram sob o ministério de Paulo. Homens estavam ao redor de Paulo. E essas palavras com certeza ecoaram mais fortemente no coração daqueles homens quando viram o santo servo de Deus ser decapitado, ter a sua cabeça decepada. Quão magnífico deve ter sido visto, deve ter sido ver Paulo sustentar a sua fé em Cristo até o fim. Então, nós temos biblicamente vários exemplos, mas na história da igreja também temos. Conta-se que, quando os cristãos em Roma eram lançados na arena dos leões, ou para serem mortos por meio de chifradas de touros valentes, ou para serem queimados vivos, principalmente na época de Nero, o imperador louco, conta-se a história que Nero ficava desesperado, louco, porque não entendia como que mandava as pessoas para serem comidas pelos leões, e quando eles chegavam no meio da arena, eles começavam a cantar louvores a Deus. Ao invés de reclamarem e de jogarem pedra no governo, ou de baterem boca com os soldados que estavam arrastando eles, eles iam de todo o coração morrer em nome de Cristo. E ali, Nero não conseguia entender. Isso está nos livros de história da igreja, você pode alcançar isso. Nero não conseguia entender, aquilo deixava Nero mais louco ainda, porque ele diz: como que pode eu fazer mal a essas pessoas e elas, ao invés de reclamarem ou de negarem a sua fé, elas cantarem mais forte ainda louvores a Deus? Na época de Policarpo existia um jovem chamado Germânico, que quando soltaram ele na arena dos leões, ele correu para se abraçar com o leão. Irmãos, que espetáculo sublime! Aos olhos de um santo, é a morte de outro santo.
quão magnífico é saber que os servos de Deus, eles sabem morrer. Eles não se intimidam com a morte. Sabe quem é que se intimida com a morte? Sabe quem é de verdade quem se intimida com a morte? Quem não é crente. Quem não ama Jesus acima de todas as coisas, tem medo de morrer. Um desses dias, eu vi um pastor usando uma ilustração, que eu achei aquilo, eu não tenho nem palavras para explicar o desgosto que eu tive de ouvir aquilo. Parece engraçado, mas ele contou a piada de que um irmão chegou para o outro e disse: pastor, no céu, o irmão chegou para o outro e disse: irmão, no céu vai ter futebol? Ele disse: rapaz, não sei se vai ter, mas se eu for primeiro, eu dou um jeito de voltar e te dizer se tem ou se não tem. E tá certo. Passou-se o tempo e tal. Aí aquele rapaz que ficou de ir e voltar, de fato morreu e foi. Passou-se uns dias, depois da morte dele, ele pega e volta. E aparece para o outro irmão. Piada cheia de espiritismo, né? E aí disse assim: rapaz, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para lhe dar. Ele: qual é a notícia boa? A notícia boa é que de fato tem futebol no céu. Se tem futebol no céu, tem futebol no céu. Mas qual é a notícia ruim? Que você está escalado para jogar semana que vem. Titular, né? Irmãos, para o verdadeiro cristão, essa não é uma notícia ruim. Entende? Não pode ser uma notícia ruim. Notícia ruim para quem ama este mundo, notícia ruim para quem ama essa terra, notícia ruim para quem ama dinheiro, notícia ruim para quem ama ouro, notícia ruim para quem ama roupa, para quem ama casa, parede, para quem ama carro, notícia ruim para quem ama relógio de ouro, notícia ruim para quem é descrente. Ele não quer nada com o céu, ele não quer, o céu dele é isso aqui, na cabeça dele só existe o aqui e o agora, o hoje, o já, só existe isso, é só isso que existe. Casamento, família, filho, pais, mães, a vida humana, a vida material, animais, o meu pet. Para o descrente só existe isso. Só isso que ele contempla em seu coração. Para o crente, não. Para o crente, Cristo é a beleza do seu coração. Cristo é o que lhe é mais sublime. A ponto de que Paulo vai dizer isso enfaticamente. Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Não pior. Não ruim. Está escalado no time do céu, não é ruim, quer seja para hoje, para amanhã, para daqui a 10 anos, para daqui a 100 anos, não sei, mas não é ruim. Ruim é estar escalado no time do inferno. Entendem por que essa piada é de mau gosto? E parece engraçada, mas no fundo, ela mostra onde está o nosso coração. Ela revela como nós não pensamos acerca da morte em nossas meditações diárias. Nós não refletimos sobre isso. De certo modo, a gente queria que tudo fosse eterno do jeito que está agora. Mas, amados irmãos, se nós amamos de fato a Cristo de todo o nosso coração, nós estamos dispostos a perder tudo por amor a Ele. Tudo. Como que Martinho Lutero canta? Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dá-nos a seu reino. Compreendem? Então, aprenda isso. Você pode até não ter o gostinho que teve o centurião, o gostinho que teve
os homens que cercavam a cama de Davi, o gostinho que teve os homens que contemplaram a morte de Estevão, de ver um santo morrendo. Você pode até não ter esse gostinho, mas você pode dar esse gosto para muita gente. A sua morte, como um santo de Deus, como uma mulher santa, como um crente em Cristo, ser algo tão sublime que constranja o coração daqueles que assistem você partir para a glória. Que constranja. Pare em nome de Jesus de estar se preocupando só com o aqui e o agora. Pare com isso. Hoje à noite, alguns de vocês talvez nem amanheça amanhã. E o coração de vocês está cheio de planos com este mundo, com esta vida. E a vida eterna, em que lugar ocupa na mente de vocês, no coração de vocês, na alma de vocês, na vida de vocês? Quanto tempo vocês conversam por semana com os familiares, com o marido, com a esposa, com os filhos, a respeito da vida eterna? Quantos, meus irmãos? Quanto tempo? Hoje eu tive a oportunidade, eu estava no hospital, eu tive a oportunidade de conversar com a senhora e disse: eu admiro demais a profissão dos médicos. Que profissão maravilhosa. Que profissão magnífica. Eu acho linda a profissão dos médicos. Mas tem uma coisa no qual eles falham feio. É porque eles fazem de tudo para salvar vidas neste mundo. Mas a maioria, a esmagadora maioria deles, não sabe falar nada em salvar vidas para a vida eterna. Eles podem lhe receitar o xarope que vai lhe curar, podem receitar o antibiótico que vai ajudar nas suas dores, mas a maioria deles não pode, de jeito algum, lhe ofertar o remédio ante a eternidade, que é Cristo Jesus. Não pode. Contemple, pare para pensar na sublimidade que é você ver e assistir um santo morrendo. E se você nunca puder ver um santo morrendo, seja esse santo que vai dar esse gostinho de ver que as pessoas veem um santo partindo para a glória. Sem murmurar, sem reclamar, falando de Cristo, falando da vontade de Deus, falando do amor sublime de Deus, falando de que você está só esperando a hora de que os anjos cheguem para lhe levar para a glória. Lembram da história do rico e do Lázaro? O Lázaro, quando morreu, os anjos vieram buscá-lo. O texto deixa isso muito claro. Os anjos vieram buscá-lo. Enquanto o rico, a Bíblia, friamente, o Espírito Santo, de um modo friamente, escreve, foi sepultado. Só isso. Mas quanto ao Lázaro, quanto àquele que temia a Deus, os anjos vieram buscá-lo. Que magnífica visão, meus irmãos, será aquela, não apenas em que nos contemplarão partindo para a glória, mas em que nós também contemplaremos os anjos nos levando para a glória. Nós precisamos crer mais na Bíblia. Precisamos crer mais na palavra de Deus e levar isso a sério. Levar as Escrituras a sério, crer na palavra de Deus de verdade. Quando você morrer, meu amigo e minha amiga, você que é crente em Jesus de verdade, de todo o seu coração, os anjos virão lhe buscar. Então não tenha medo dessa hora. Mas celebre no dia que os anjos encostarem em você e disser: vamos para casa? Vamos voltar para o lar? Conheci uma irmã que ela dizia o seguinte: mas irmão David, será que Jesus vai voltar e eu não vou casar? Se Jesus voltar, você casa com ele para todo sempre, né?
Então, há muito isso na cabeça das pessoas, né? De que eu quero que Jesus volte, mas primeiro que eu case, primeiro que eu faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Irmãos, não há nada de prazer deste mundo, de gozo deste mundo, de contemplações deste mundo que se compare à presença de Cristo, à doce presença de Cristo. Não há absolutamente nada, 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 nada. Então, eu conclamo os irmãos a pararem para pensar nesse tema, a sublimidade que é assistir à morte de um santo. Quando um determinado puritano estava na fogueira, morrendo, estava ele e outro, se não me falha a memória foi John Dodge. Então ele estava morrendo, ele e outro puritano, um puritano mais jovem, um jovem. E o puritano John Dodge, já mais velho, via de certo modo o desconforto do mais novo. Então John Dodge olhou para ele e disse: amigo, não tema. Ainda hoje nós estaremos participando do banquete celestial. Ainda hoje. Quando vieram prender Policarpo, Policarpo tinha 86 anos. Quando vieram prender Policarpo, Policarpo pediu a oportunidade para orar, a última oração. E ele orou, não apenas orou pela sua própria vida, como orou pela vida dos próprios soldados que vieram lhe prender. Os soldados ficaram tão extasiados com aquela cena que diziam uns para os outros: como que a gente vai prender um homem desse? O que ele fez de mal? Lembram de Pilatos? Que disse a Jesus: o que esse homem tem de culpa? Mas eles tinham de cumprir a missão, e cumpriram a missão prendendo Policarpo. E Policarpo morreu na fogueira sem negar a Cristo. Quando o Dr. Martin Lloyd Jones já estava próximo da sua morte, uma das últimas palavras que ele conseguiu escrever ainda no seu campo de lucidez, com a mão trêmula, ele escreveu em um pequeno bilhete para a sua filha e para a sua esposa. Elas querendo chamar os médicos para levar ele dali para o hospital e tentar salvar a vida dele. Ele já com 81 anos, então ele escreveu em um pequeno bilhete dizendo: não orem pedindo cura, não me retenham da glória. Isso é saber morrer. Não me retenham da glória. Quem dera todos nós pudermos dizer isso, possamos dizer isso no futuro, para aqueles que estiverem ao redor da nossa cama, do nosso leito: não me retenha da glória. Não me impeça de ir para o céu. Não me impeça. Meus irmãos, quando vocês estiverem lá no céu, vocês vão lembrar dessa mensagem. E vocês vão dizer: bem que o pastor tinha razão. Nada naquele mundo que ficou para trás se compara a isso que meus olhos contemplam por toda a eternidade. Nada de bom que a gente viveu lá naquela terra de pecados e pecaminosidade se compara ao que teremos por toda a eternidade com Cristo e com a sua igreja. Que contemplem em nós um santo de Deus morrendo e possam dizer a nosso respeito: verdadeiramente, este homem, esta mulher era filha de Deus, este homem era filho de Deus, este jovem era filho de Deus. Que possam dizer isso a nosso respeito e possamos morrer em paz, sabendo que do outro lado do rio, Jesus está nos esperando. Oremos.